Sua expectativa, ela chocou com a realidade ou na verdade tá tudo bem para você? Ser mãe, a maternidade foi exatamente como você sonhou. Eu recebi um depoimento recentemente onde eu fiquei refletindo sobre isso, né? Sobre como muitas vezes a realidade ela choca de uma forma tão profunda com a nossa perspectiva, com aqueles nossos sonhos, que a gente fica pensando se de fato vale a pena todo esse processo que a gente passa, né? E eu queria perguntar para você, valeu a pena para você a maternidade? Ela de fato se tornou, o teu sonho se tornou em realidade? Ou você passa por uma certa frustração, né? Agora que o bebê nasceu ou agora que você está grávida? Conta para mim. Bom, eu tenho dois depoimentos para colocar aqui para você. Primeiro, de uma mãe que ela fala que tudo que ela sonhou, que ela imaginava, tornou-se realidade. Era uma mãe tentante que já estava há 4 anos ali na luta, né? Sem nenhum problema aparente para engravidar, mas que simplesmente não engravidava. E aí, quando os anos começam a passar, ela começou a sofrer uma pressão da família. Ah, quando vem esse bebê, quando vem esse bebê. E eu acho que o legal da história dela é que ela simplesmente ela não se rendeu a essa pressão e ela foi viver com um companheiro dela, sabe? Viver. Eles viajaram, eles remodelaram o plano, eles fizeram uma viagem, depois ela terminou o mestrado dela, ele terminou um outro curso que para ele era importante, seguiram a vida. E aí, antes do Natal passado, eles chegaram para famílias e anunciaram que estavam aí grávidos. E a gestação foi também de uma forma muito interessante, porque eles simplesmente se afastaram e fizeram tudo. Sabe aquelas pessoas assim que têm uma família grande, mas eles conseguiram? Eles simplesmente decidiram, não, nossa gestação vai ser tranquila porque a gente não vai aceitar palpite. E assim foi, minha gente. Quem falava alguma coisa é aquela história, tá, vou absorver e vou ficar só com o que é bom. E deu certo. Eles foram levando essa gestação, tal, e tudo aconteceu. Não fizeram chá revelação, aliás, fizeram, mas de uma forma bem intimista, e mandaram um vídeo para a família. Tiveram um parto e só depois avisaram. E aí ela foi falando para mim, nossa, foi a melhor decisão que eu fiz. Porque na verdade existem pessoas que querem dar opinião porque elas passaram por determinados traumas e acham que está lhe ajudando, passando histórias terríveis para você. E muitas pessoas não têm um equilíbrio emocional e terminam absorvendo aquela história como se aquilo fosse acontecer com ela. Ah, um exemplo, eu sofri violência obstétrica em tal maternidade. Meu Deus, eu não quero nem passar na calçada daquela maternidade. Gente, não é assim que funciona na vida real. E essa história desse casal maravilhoso, sabe? Foi assim incrível, porque eles tiveram um parto da forma que eles queriam, que era só eles. E a família é grande, tá certo? E assim, depois a família se aproximou, sempre com regras. Eu achei tão interessante que eles saíram colocando, olha, aí não quer visita na primeira semana, a gente quer fazer um encontro, fizeram um encontro lindo com o mês para poder apresentar o bebê. E tudo foi dando certo porque eles foram colocando os limites deles, que eles acreditavam que era importante para eles. Esse segundo depoimento que eu tenho, eu acho que ele está um pouco dentro de uma regra geral, sabe? O que acontece com a gente? Deixa eu pegar aqui meu chazinho de hoje. De uma forma geral, as pessoas fazem essa mesma festa, contam para a família, contam para as pessoas que amam, mas aí elas começam a ser sobrecarregadas de informações, de histórias, de palpites. E o que acontece com a maioria das pessoas é que elas vão absorvendo. Elas não fazem uma triagem para separar as coisas. E aí aquilo que era o seu sonho, sabe, daquela expectativa, se torna-se uma realidade cruel. Porque você, na verdade, está tão sobrecarregada de informação, né, de ranço, de problema dos outros, de como foi o parto dos outros, sabe, como devia ser a criação dos outros para você, que aquilo que deveria ser maravilhoso se torna uma rotina extremamente pesada, burocrática
prática, cheia, sabe, de palpites alheios e que muitas vezes você não consegue se desvencilhar porque você não quer entrar em choque. Ah, eu não quero entrar em choque com a família do meu marido, não quero entrar em choque com a minha família, não quero entrar em choque com a sua mãe. Só que a vida não é deles. Sua mãe colocou limites, sabe, na criação de vocês, porque ela era mãe e tinha lá seu pai. Sabe, a sua sogra fez a mesma coisa, seus primos, suas primas. E por que que você tem que abrir, né, e ser essa esponja onde você absorve tudo e que tá tudo bem? E se não for dessa forma, você é uma pessoa má, sabe? E sinceramente, qual é o problema de às vezes a gente ser um pouquinho má pra gente defender aquilo que a gente acredita que é bom pra gente, não é nem pros outros? Então, gente, a expectativa e a realidade da maternidade, né, desse partejar e do parto que a gente tem, ele está associado até o quanto você vai deixar que o outro, ele determine sobre a sua vida. Eu quero que você pense nisso, porque eu tenho certeza que tem alguém que está assim completamente fora do rumo das coisas, que está aqui me ouvindo e que precisa de ajuda, porque você precisa às vezes dizer não, meu amor. Você vai precisar dizer não, você e o seu companheiro vão precisar dizer nós não queremos assim, nós não vamos fazer desse jeito, nós não precisamos avisar, a gente não precisa da sua autorização para que isso ocorra dessa forma, para vocês viverem o parto que vocês desejam. Então, muitas vezes, essa frustração acontece, porque fulano atrapalhou. Não, você permitiu que fulano atrapalhasse. Vamos ter autorresponsabilidade com as nossas decisões sobre a nossa vida. Quando algo não acontece de bom, muitas vezes não é porque o outro fez aquilo não acontecer, é porque você permitiu que o outro tivesse o poder de estragar tudo. E aí o que eu quero dizer para você é que você deve encontrar confiança em você mesma, sabe? Para você ter um parto, uma gestação tranquila, para você ter um pós-parto que seja de acordo com aquilo que você deseja, aquela sua perspectiva, né? Aquilo que você almeja, você tem que dizer muitos nãos, além de muitos sims também. Então pensa nisso, pensa um pouquinho, se de fato é importante você viver esse sonho da forma que você acredita que é importante. Claro, sem esquecer da opinião do seu companheiro, sim, ouvir algumas opiniões que são importantes, mas é aquilo que o primeiro casal fez. Eu acho que aquilo tá mais na linha, sabe, do que eu faria e daquilo que eu acredito que é o correto. É você ouvir, mas só guardar aquilo que cabe para você e que será importante para você. Todo o restante, a gente simplesmente agradece e descarta. Pensa nisso, tá certo? Tenho certeza que você fizer um pouquinho dessa linha, desse raciocínio, pensar naquilo que é importante para você e para o seu companheiro, para o seu bebê, você não vai ficar frustrado com o seu partejar, com o nascimento do seu bebê e com o seu puerpério, tá? Vem comigo para mais conversas sobre essa e já manda esse vídeo aqui para algumas pessoas que estão um pouco tristes com esse momento que estão vivendo e, na verdade, elas só precisam dizer não para algumas pessoas ou para algumas situações. Te vejo no próximo vídeo. Beijo!